Luiz Castro muito próximo do Santos Futebol Clube. É isso, né, Giovani? Reunião já aconteceu e agora faltam detalhes, questões burocráticas, Giovani Afonso. Expectativa alta de ter Luiz Castro no Santos Futebol Clube, meu caro Giovani? A expectativa é muito positiva, Marcão. O Santos, desde que demitiu o Carille, nunca esteve tão próximo de fechar com o treinador. A gente trouxe a informação aqui que o Santos negociou com Pedro Caixinha, estudou a possibilidade de Cuca e Renato Gaúcho, surgiu a análise do nome do Gustavo Quinteiros, mas sempre foi Luiz Castro o plano A. O Santos estava meio desesperançoso ali, não estava tão confiante, mas nos últimos dias, Marcão, a relação avançou. O Santos ali por base da conversa, tanto com o Paulo Brax como com o Marcelo Teixeira, conseguiu convencer os representantes do Luiz Castro para virem ao Brasil. Eles gostaram do que viram ali, do clube, da estrutura que tem o Peixe. E, Marcão, o acerto está muito próximo, já aconteceu as conversas, ainda não tem nada assinado, ainda não tem nada definido, precisa da palavra final do Luiz Castro, mas, Marcão, o Peixe já acertou todos os detalhes, vai topar pagar o alto salário do Luiz Castro e nas próximas horas, talvez daqui a alguns dias, deve anunciá-lo como treinador do Peixe. Essa é a informação de momento. Ô Elias, seria uma mudança de patamar importante no Santos Futebol Clube e na comissão técnica, né, Russo? Com o máximo de respeito aos treinadores brasileiros, a gente sabe que hoje os treinadores estrangeiros estão mais atualizados, né? Vide o que tem feito aqui o Abel Ferreira, o próprio treinador do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, entre outros treinadores que estão aqui no futebol brasileiro fazendo um belíssimo trabalho. O Campeonato Brasileiro é exemplo disso, né? Hoje, praticamente, os primeiros colocados, todos com treinadores estrangeiros, com exceção do Internacional, com o Roger Machado. Elias, é uma mudança de patamar importante? O Santos está preparado para ter um treinador como o Luiz Castro, Elias Cabrini Russo? É importante demais essa mudança, né, Marcão? Eu acho que o Santos está se preparando sim, porque a gente está vendo nos outros clubes também. A gente hoje não fala só de trazer um treinador estrangeiro. A gente está trazendo, a gente vê alguns times brasileiros hoje trazendo jogadores da Europa, né? Você vê o Corinthians com o Memphis, o Grêmio com o Bright White também, alguns outros jogadores que têm vindo, repatriando brasileiros que estão lá fora também. Então, acho que é importante, né? O Santos não pode fugir disso, o futebol vai se modernizando, e se você ficar fazendo como o Santos fez nesses últimos 4 anos, né? Contando os 3 anos do Rueda, e mais esse ano do Marcelo Teixeira, pô, mais de 10 treinadores, não há planejamento que resista, né, Marcão? O cara vem, fica 3 meses, vem o outro com uma metodologia de trabalho diferente, daqui 3 meses muda novamente, então não dá. Por esse ano tudo bem, eu acho que o Santos até acertou em ficar pelo menos 1 ano com o treinador, apesar de toda a dificuldade que o Carille teve para montar a equipe, uma equipe no ataque, mas realmente acho que o Santos precisa acompanhar a mudança que está acontecendo no futebol brasileiro e tem que sim que trazer logo um treinador de ponta como é o Luiz Castro. Agora, Giovani Afonso, o fato de o Santos pensar em Luiz Castro, o Santos acena com a montagem de um grande time para o ano que vem, né? O Luiz Castro, as últimas passagens do Luiz Castro como treinador foram Botafogo, uma SAF, com alto investimento do John Textor, e Al Nassr, que eu não preciso nem falar mais nada, né? O Al Nassr é o atual time do Cristiano Ronaldo e também do Anjo. Ih, mamãe! Agora, Giovani Afonso, trazer Luiz Castro significa dizer que o Santos terá um time com alto investimento para o ano que vem, Giovani Afonso? Você acredita no Luiz Castro trabalhando com a base, trabalhando com jogadores que já estão no elenco, reaproveitando esses jogadores do atual elenco? Ou é um Santos com alto investimento para o ano que vem, já que tem um treinador de ponta? É uma mistura de tudo, né, Marcão? O Santos sim vai investir alto em contratações visando a próxima temporada, talvez não no nível de Botafogo e Al Nassr, mas será feito um investimento, talvez até de forma inédita na história do clube, para voltar e voltar bem para a elite do futebol brasileiro. Fala-se nos bastidores de como objetivos ter ali uma pré-Libertadores, uma Libertadores via Campeonato Brasileiro e chegar muito longe na Copa do Brasil. Então, para isso, precisa montar um bom elenco, independente se Luiz Castro vai chegar ou não. E como o Luiz Castro é um nome mais próximo, a expectativa é sim da montagem de um bom elenco, mas também de aproveitamento da garotada da base, Marcão. A gente vem trazendo o currículo do Luiz Castro e de 2006 até 2013, o Luiz Castro trabalhou
exclusivamente nas categorias de base do Porto. Então, ele tem conhecimento como tratar essa garotada, e esse, inclusive, é um dos motivos que o Santos tem tanto interesse no Luiz Castro, não só pelo currículo, não só pelo futebol ofensivo, mas também pela boa utilização da garotada da base. Portanto, Marcão, será uma mistura. Talvez dos mais experientes, esses sim devem deixar o clube, né? Juliano e William já estão de saída. Não sei se o Gil fica. Guilherme pode ser negociado. Enfim, esses jogadores mais tarimbados, mais experientes, a expectativa é que eles saem. Agora, o Santos, para montar o elenco, vai contratar forte e também aproveitar essa garotada da base, que se não tem nenhum craque, está recheada de bons jogadores, Marcão. Sem dúvida. Russo, um treinador do tamanho do Luiz Castro, o Giovani vai trazer daqui a pouquinho os números do Luiz Castro na carreira, tem muito torcedor que se baseia somente em títulos, acho que até faz sentido, né? Acho que um profissional no futebol precisa também ter conquistas, mas não é só isso, né? Não é só isso, é preciso olhar o trabalho e principalmente o momento. O Luiz Castro não é um treinador novo, tem 63 anos de idade. Agora, Russo, um treinador como o Luiz Castro pede um alto investimento no futebol, Elias Cabrim Russo? Tem um outro caminho para o Santos quando se contrata o Luiz Castro que não seja investir alto no futebol, Elias? Não tem outro caminho, né, Marcão? O Santos vai ter que se reinventar aí. Tem uns patrocinadores que vão ajudar com certeza, né? Como os patrocinadores de outros clubes vêm fazendo também. Eu acho que o Santos leva uma vantagem em trazer o Castro, Marcão, por exemplo, melhor do que trazer um argentino nesse momento, porque é o cara que já conhece o futebol brasileiro, já trabalhou aqui, fala a língua, né? E se você traz um argentino nesse momento de reconstrução, de remodelação da equipe, às vezes o cara ainda tem a dificuldade, além da dificuldade com a língua, tem dificuldade também com a parte técnica, né? A forma de trabalhar dos brasileiros. Então o Castro, como já tem esse conhecimento, já passou pelo Brasil, eu acho que facilita. E um outro detalhe também que pode ser importante, como ele é um cara que já trabalhou aqui no Brasil e também na Europa, ele sabe, ele deve conhecer bons jogadores que ele talvez queira trazer para o ano que vem, que estejam na Europa, alguns argentinos, por exemplo, que têm se destacado bastante por lá, brasileiros também. Então acho que nesse momento, sem dúvida, é a melhor opção para o Santos, porque o Santos precisa pensar grande, porque para jogar a Série A do ano que vem, você precisa ter um time muito forte. Ô Giovani, já surge um nome, uma oportunidade de mercado vinda de Portugal. Curiosamente, com a possível chegada do Luiz Castro, o Santos olhando também o futebol português, tem nome sendo já especulado, jogador argentino que atua no futebol português. Giovani. Exatamente, Marcão. O Wagner Frederico acaba de trazer essa informação, nosso colega Wagner, de que o Santos está de olho no mercado português. Falamos pela manhã que tinha um representante do Peixe lá em Portugal, um membro da alta cúpula santista, olhando esse mercado, e o nome foi revelado. Trata-se do ponta-direita Benjamin Rollieser, jogador de 24 anos, argentino, que atua como ponta-direita e está no Benfica desde julho de 2024, então foi contratado recentemente pelo Benfica, ele que foi revelado pelo Estudiantes de La Plata, quer dizer, ele foi revelado pelo River Plate, foi para o Estudiantes antes de chegar na equipe do Benfica. É um jogador de 24 anos que o Santos está interessado na contratação por empréstimo. Não trata-se de uma compra, Marcão, mas ali o Santos estaria interessado em trazer o Benjamin Rollieser por empréstimo de uma temporada com uma opção de compra fixada. Ele que neste ano, Marcão, nesta temporada, disputou 10 partidas até aqui, claro, considerando apenas o recorte da pré-temporada europeia, disputou 10 jogos, 4 como titular e marcou um gol e distribuiu uma assistência, e 3 desses 10 jogos foram na UEFA Champions League, Marcão. O ponto importante, o jogador que começou muito bem no futebol argentino, não tem jogado atualmente lá no Benfica, lá em Portugal, mas é um jogador que surgiu muito bem, né? E de 24 anos de idade apenas, Elias. É claro que não temos ainda, né, os valores envolvidos nesta transação. É preciso, claro, até para você entender se é bom negócio, se não é bom negócio, ter a informação do valor do investimento, mas é interessante, Russo, considerando a qualidade do atleta e também, claro, a baixa idade, né? 24 anos de idade. Olha, Russo, será que já estaria linkado a possível chegada do Luiz Castro, Elias? Jogador argentino, atuando no futebol português, Luiz Castro é português,
Será, Russo, que já tem algum link aí com a possível chegada do Luiz Castro para o Santos Futebol Clube? Pelo jeito sim, né, Marcão já tem, né, esse entendimento, e é um jogador em uma posição que o Santos não pode errar mais, né, o Santos ultimamente tem colocado tantos jogadores por aquele lado ali, ninguém se firmou, o próprio Otério que acaba agora como titular por aquele lado, oscilou bastante no campeonato, é um jogador que eu acredito que vai ficar para o ano que vem, mas tem que ter que bom, né, que o Santos, se for o caso do Luiz Castro ter indicado ele já, e tiver vindo os dois, o Santos já sai na frente, né, que essa posição, o Santos não conseguiu acertar ninguém, e a gente sabe que o quanto é importante ter um cara rápido pelas beiradas ali, de velocidade para fazer um time chegar mais rápido no ataque, né, então que bom, tomara que venha, é claro que a gente conhece pouco do jogador também, mas como você falou, é um jovem, ainda pode crescer muito na carreira, e eu acho que o Santos pode ser um importante demais para ele também. É verdade, tem um varandeiro aqui perguntando se o Cuca não seria anunciado hoje, é o Igor. Aqui não, aqui no Varanda Futebol Debate, em nenhum momento trouxemos a informação que o Cuca chegaria ao Santos Futebol Clube, né? Dissemos a semana passada que o Cuca era um dos nomes na lista do Santos Futebol Clube, que em nenhum momento teve proposta recente, teve proposta lá atrás, né? Quando o Carille ainda era treinador do Santos Futebol Clube, e essa informação sobre o Cuca, que foi compartilhada, aliás, foi dada pelo Elia Júnior, da Bandeirantes, e na própria transmissão do domingo, nós cravamos aqui que não tinha absolutamente nada com o Cuca, né? E quem acompanha o Varanda Futebol Debate tem escutado do Varanda que a prioridade do Santos é trazer um treinador estrangeiro e português. Ontem surgiu o nome do Quinteiros, né, Giovanni Afonso? Que também é um nome que está sendo avaliado pela diretoria, mas tudo indica que agora o Santos está ainda mais inclinado para o Luiz Castro, que é o plano A do Santos Futebol Clube. Exatamente, Marcão. Surgiu nas últimas horas a possibilidade da contratação do técnico Gustavo Quinteiros, que foi um ex-jogador, foi um zagueiro, como bem lembrou o Marcão, treina desde o ano de 2005 ali, passou por várias equipes, passou por clubes bolivianos, treinou a própria Bolívia, treinou a seleção do Equador, nas últimas temporadas passou por Colo-Colo, Vélez Sarsfield atualmente, que é o líder do campeonato argentino, a equipe do Quinteiros lidera atualmente a competição nacional da Argentina, portanto foi um nome discutido, o Santos entrou em contato com o staff do atleta, não teve nenhuma proposta oferecida, o Santos só ligou para entender qual é a situação, se existiu interesse de vir para cá, como ele trabalha, qual é o entendimento dele em relação às categorias de base. Então o Santos sondou, teve o interesse na contratação do Gustavo Quinteiros, mas como avançou nas últimas horas com o Luiz Castro, que desde sempre foi o plano A tendência, Marcão, é que o Quinteiros seja deixado de lado, fique para uma próxima e o Santos traga de fato o Luiz Castro.